1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22, 23 e 24. Afastem-se de toda forma de mal, que o próprio Deus de paz os santifique inteiramente, que todo o vosso espírito, alma e corpo de vocês seja conservado, irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Amém. Nós cremos que santidade é um estilo de vida o qual nós devemos adotar para as nossas vidas, porque a Bíblia diz isso. E nós temos a intenção, o desejo de viver uma vida pautada pela palavra de Deus. Como filhos de Deus, como servos do Senhor. E como igreja do Senhor, nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus em sua totalidade. Algumas pessoas andam por aí dizendo que a Bíblia contém a palavra de Deus. A Bíblia não contém, ela é a palavra de Deus. Desde no princípio, ali em Gênesis capítulo 1, versículo 1, até a última palavra, amém, do Apocalipse capítulo 22, a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo e dada para a igreja como aquela que vai direcionar. E nós entendemos que quando nós olhamos para a Bíblia, nós precisamos ter uma visão macro de tudo o que a Bíblia diz sobre os assuntos, porque às vezes nós isolamos alguns pedaços e temos uma visão muito pequena sobre determinado assunto. Por isso nós estamos tomando esse caminho, e acreditamos que dirigido pelo Espírito Santo, de passar algum tempo falando sobre um assunto, para que a nossa visão sobre esse assunto se amplie, seja explorada, não fique pontas soltas, porque muitas vezes nós damos uma ênfase em algo, e então acaba gerando um problema, né? A maioria dos problemas e das heresias que bombardeiam a igreja ao longo da história é por conta de ênfase em um determinado assunto. E aí a próxima pessoa que vem defende somente aquele assunto, e um outro assunto que é meio que dá o equilíbrio para aquele assunto, acaba se perdendo. Então nós estamos nesse momento falando sobre santificação. Nós já falamos sobre a santificação inicial, nós já falamos sobre a santificação progressiva, nós já falamos sobre a santidade como estilo de vida, como nós começamos a série, e hoje nós vamos falar sobre santidade no espírito do homem. Amém? Nós lemos um texto em 1 Tessalonicenses 5, no versículos 22, 23 e 24, sendo o 23 o principal que nós vamos meditar, onde diz que o homem ele é constituído por espírito, alma e corpo. Diga, espírito, espírito, alma e corpo, não corpo, alma e espírito. A ordem dos fatores não altera o produto? Talvez, né? Nesse caso altera. Porque é de dentro para fora e não é de fora para dentro. Principalmente quando nós falamos de santidade. No passado, eu vivi uma experiência muito ruim, que eu não quero que vocês vivam. Eu aprendi a santidade do corpo vindo para o espírito. Nunca chegou no meu espírito. Parou no corpo, passou do corpo, chegou na alma. Quando chegou na alma, eu comecei a julgar todo mundo porque não se vestia igual eu. E aí não chegou no espírito, que é onde eu deveria ter sido transformado primeiro. Porque é isso que a religiosidade ensina. Eu cheguei, eu era um menino e eu era muito apaixonado por Jesus, pela palavra de Deus, então me ensinaram que eu tinha que me vestir de determinada maneira, me comportar de determinada maneira, não me assentar em determinado lugar, só me ensinaram isso e eu entendi isso, e eu falei, eu tenho que seguir isso. E então chegou na minha alma. A alma é a sede das emoções, é onde a gente toma as decisões, é onde a gente entende as coisas. E sabe o que eu fiz com aquilo? Eu comecei a olhar quem não se vestia igual eu, quem não se comportava igual eu, quem não agia igual eu. E aí eu comecei a julgar essa pessoa. E ali morreu a santificação, porque eu passei um tempo julgando até que eu não aguentei mais aquele julgo pesado e me afastei daquilo que estavam me ensinando. Por isso que nesse caso a ordem dos fatores altera o produto. A santificação não começa de fora para dentro, ela começa de dentro para fora. Primeiro o espírito, a alma e depois o corpo. Porque os três devem ser santificados. Né? Porque também há uma outra corrente que diz assim, olha, Deus somente quer o teu coração. E é isso mesmo, porque se ele tiver o teu coração, ele também vai ter o teu corpo. Mas as pessoas usam esse texto para dizer que você não deve se preocupar com o seu corpo. E é o contrário disso, a Bíblia ensina que eu devo me preocupar com o corpo, sim. E nós vamos ver isso mais adiante. Então, além de Paulo explicar e mostrar que o homem é constituído de três partes aqui, espírito, alma e corpo, ele diz que essas três partes do homem, a totalidade do homem deve ser santificada. Espírito, alma e corpo. Então ele começa no versículo 22 dizendo, afastem-se de toda forma de mal.
não só do mal, mas tudo aquilo que aparenta ser mal, que pode te levar para longe de Deus, e nem tudo é pecado. Nem tudo é pecado. Pode ser apenas uma impureza, pode ser uma aparência do mal, pode ser apenas um embaraço, como diz em Hebreus, né? Que tem embaraço e pecado, tem aparência do mal e pecado, mas ainda que não é o pecado a aparência do mal, ela pode te levar a pecar. Então afastem-se da aparência do mal e mantenham-se inteiramente santos. Lembra o que é ser santificado? Separado, consagrado a Deus. Todo o vosso espírito, a vossa alma e o vosso corpo. Deus não está interessado só no seu interior, Ele também está interessado no seu exterior. Amém? Sejam mantidos, conservados. Então, quando eu olho essa palavra conservados, é algo que começou, que eu já tenho, mas precisa ser mantido. Você conserva aquilo que você tem. O que você não cuida, se perde. Nós falamos disso nos 2 últimos domingos. Que como é possível perder a comunhão com Deus, como é possível perder a salvação, como é possível perder o direito de entrar no reino dos céus. Sim, Senhor. E nós não usamos o Antigo Testamento como alguns acham. Nós usamos a carta aos Hebreus, nós usamos vários textos da Bíblia, dizendo, principalmente Hebreus capítulo 6, quando fala, é impossível que aqueles que experimentaram da glória vindoura, provaram dos dons do Espírito Santo, desfrutaram de tudo que era possível desfrutar em terra e o abandonaram. Abandonaram o caminho. Então nós demos vários textos e os irmãos podem ouvir isso depois, porque está lá gravado e a gente não vai voltar nisso, mas é necessário ser conservado aquilo que foi iniciado, né? Nós já explicamos que existe uma santificação inicial que acontece no momento que você levanta a mão para Jesus. Quantos se lembram disso? 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1, a Bíblia diz, aos santos de Corinto, chamados para ser santo. Quando eu sou santo, levantei a mão para Jesus, eu fui santificado. Mas chamado para ser santo é o processo, é o caminho. Haverá um caminho chamado santo, e os tolos não o acharão, mas aquele que ouve a voz do Senhor, por ele caminhará. É deste caminho que Jesus falou, quando ele disse, estreita é a porta, apertado é o caminho, e poucos encontram. Mas é neste caminho que o Espírito Santo te acompanha, como disse Isaías, e aqueles que andam pelo caminho ouvem uma voz atrás deles dizendo, este é o caminho, por ele andai. Ele sempre nos dará graça. Então este é o caminho de santidade, que teve início na santificação inicial. E por que eu estou dizendo isso? Porque a primeira coisa que nós precisamos entender a partir desse versículo é que nós somos espírito, alma e corpo, como nós dissemos. Talvez você vai ouvir a filosofia ou quem sabe qualquer outro meio de estudo que diga que não. Até algumas correntes teológicas dizem que o homem é separado em 2 partes, a de dentro e a de fora. Mas eu creio, por conta deste e de outros versículos, que o espírito e a alma não são uma coisa só, embora não dá para saber onde começa um e onde termina o outro. Mas além de termos esse versículo que Paulo disse, o Deus de paz vos santifique em tudo, todo o vosso espírito e alma e corpo, nós vamos ver Maria cantando, adorando a Deus, e ela diz assim, a minha alma se alegra no Senhor, minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Nós vamos ver Hebreus capítulo 4, versículo 12, que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais penetrante que uma espada de 2 gumes, que vai até a divisão da junta e a medula. É uma coisa que quando você olha, você não sabe o que é uma, o que é outra, mas ela vai até a divisão. Ela sabe onde há a separação. Não diz que divide, diz que vai até lá. E ela também penetra até a divisão da alma e do espírito. Então a Bíblia nos apresenta o homem como sendo espírito, alma e corpo. E quando nós olhamos para isso, nós vamos entender que aquela santificação inicial, ela ocorre no espírito do homem. Aquele primeiro contato que é imediato, que nós falamos, que nós usamos o texto de Coríntios, quando diz que nós somos santificados, justificados e lavados, tudo isso de modo imediato acontece no nosso espírito, amém? É quando Jesus disse, vocês nasceram de novo, porque o teu espírito, irmão, sem Deus está morto. O seu espírito sem Deus está morto. Ele não está nem para um lado nem para o outro, ele não fala. O que fala? O seu desejo. Seu desejo carnal. Quando a gente fala carnal, a gente pensa no corpo, mas não é. Esse desejo carnal está na alma. Porque a alma é a sede do sentimento, é a sede da vontade. A vontade de pecar está na alma, no seu pensamento. Às vezes a Bíblia vai chamar a alma de coração, vai chamar de mente, mas é a alma, é ali que mora, é ali que reside o perigo. E o teu espírito não tem voz sem Deus, porque ele está morto. A Bíblia diz, vocês estavam mortos.
antes de conhecer o Senhor. É por isso que Jesus vai chegar para Nicodemos e vai dizer: você tem que nascer de novo. Vamos ver o que a Bíblia diz lá em João capítulo 3. João capítulo 3, abra por favor a tua Bíblia. Nós vamos ler alguns versículos. Em João capítulo 3, a partir do versículo 1. Diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, líder religioso entre os judeus. Certa noite veio falar com Jesus e disse: mestre, todos nós sabemos que Deus o enviou, o Senhor, para nos ensinar. Seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor. Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, quem não nascer de novo, não verá o reino de Deus. E Nicodemos perguntou: como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos: acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? Ao que Jesus lhe respondeu: eu lhe digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. O ser humano pode gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá à luz a vida espiritual. O Espírito Santo gera uma vida espiritual. Nós não vamos falar sobre Nicodemos e a história dele. Nós sabemos que ele era um líder religioso que tinha entendido que Jesus havia sido enviado por Deus, mas ele estava numa bifurcação da vida dele, porque não queria abrir mão de tudo que ele tinha gastado a vida para conquistar. Ele era uma pessoa de destaque entre os fariseus, ele era uma pessoa querida, ele era uma pessoa respeitada, e aquilo leva uma vida inteira para conquistar. Então, nessa bifurcação, ele queria andar com Jesus, mas não queria abrir mão da religiosidade, de todo o poder que ele havia adquirido. Ele não queria abrir mão daquele sucesso, ele não queria abrir mão da popularidade. Então ele foi ter com Jesus de noite para ninguém o ver. E quando ele chegou, antes de começar a conversa, Jesus já encurtou e fala: para você não perder o seu tempo e eu não perder o meu, eu já vou te falar, não adianta você ser simpático ao que eu falo, você tem que nascer de novo. Você pode gostar do que eu ensino, você pode achar muito legal os meus ensinos, você pode achar bem filosófico, você pode achar boas lições de liderança, mas se você não nascer de novo, não vai atender o propósito. Você precisa nascer de novo, Nicodemos, abandonar esse caminho e seguir um outro caminho. Tem que nascer de novo. Mas como, Senhor? Eu já sou velho, como eu vou entrar no ventre da minha mãe? Não. Vida humana gera vida humana. Agora, o Espírito de Deus gera vida espiritual. No momento em que você aceitou a Jesus, isso aconteceu na sua vida. Você não nasceu novamente como quem entra dentro de um ser humano e novamente sai. Mas o Espírito Santo deu vida ao seu espírito. O Espírito Santo deu vida ao seu espírito, ao espírito do Mateus, ao espírito do Júlio, ao espírito do Emir. Esse espírito não tinha voz, porque morto não fala. Esse espírito não manifestava o desejo, porque morto não tem desejo. Ele apenas tinha uma sede lá no recôndito, que dizia, que gritava, a tua alma gritava: olha, eu estou em busca de matar a minha vontade, mas tem um buraco aqui dentro que nada que você faz preenche. O teu espírito precisava de Deus. E quando você tomou a decisão de aceitar Jesus, a Bíblia diz que nós estávamos mortos e Ele nos fez vivos para a glória do nome dEle. O Espírito dá luz à vida espiritual. E é nesse momento que acontece aquilo que nós lemos em 1 Coríntios capítulo 6, algum tempo atrás, né? Que fora do reino de Deus ficam os mentirosos, ficam os feiticeiros, ficam os homicidas, ficam os desobedientes, nos quais nós fomos muito parecidos ou iguais anteriormente a conhecer o Senhor. Mas tendo conhecido, a Bíblia diz que imediatamente nós fomos lavados, justificados e santificados pela graça de Deus. Isso aconteceu no meu espírito, é imediato, é no momento, é num instante. A santificação no espírito é em um instante, mas daí vai começar o processo que vai atingir a minha alma. Os irmãos estão entendendo? Eu já expliquei para os irmãos o que é a santificação inicial. Agora eu estou mostrando para os irmãos onde é que ela acontece. O homem é dividido em espírito, alma e corpo. E aquela santificação inicial que nós discorremos, e estamos agora só dando uma pincelada nela, acontece no nosso espírito. Olha o que a Bíblia vai dizer em Efésios capítulo 2, versículos 1 até o 5. Nós éramos mortos antes de conhecer Jesus. Diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Transgrediam a lei, pecavam contra o Senhor e estavam mortos. Ou seja, quem é morto não fala. Você não ouvia a voz do Espírito gritando por Deus. Você não sentia, às vezes, falta disso. Só quando batia alguma angústia. Nos quais
nos quais, nas transgressões e nos pecados, vocês costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar e o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Então o que Paulo está dizendo? Que nós seguíamos Satanás, porque ele é mais inteligente que eu. Por isso que ele falou, o espírito do ar que opera nos filhos, o diabo, o demônio. Vocês seguiam os demônios. É isso que Paulo está dizendo. Antes, quando vocês viviam longe do Senhor, desobedientes e satisfazendo a vontade e os desejos pecaminosos que a nossa alma tem. Porque como nós lemos lá em Salmo, em pecado me concebeu a minha mãe. Não é porque minha mãe estava em pecado, eu já nasci com pecado em mim. A criança já nasce com o pecado dentro dela. Ninguém ensinou Davi a dar um bicudo na canela dos outros, ele aprende sozinho. Ninguém ensinou Davi a falar que foi o ursinho que derrubou o leite na sala. Ele aprende sozinho. Do nada, um belo dia, ele aprendeu a falar papai num dia. No outro dia, fala, quem derramou o leite? O ursinho. Está dentro do ser humano o pecado. Nós nascemos assim. Então nós éramos, porque em Adão, todos morrem. Mas no último Adão, que é Jesus, todos vivem. Quando eu o aceito, obviamente. Então nós seguíamos o mundo, o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando naqueles que vivem na desobediência. Ou seja, se eu vivo em desobediência, eu acabo caindo nisso de novo. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da nossa carne e seguindo os seus desejos e pensamentos. Nós obedecíamos o desejo da nossa carne. E lembra, quando a gente fala de carne, a gente sempre está pensando em corpo, mas carne aqui é a nossa alma. O desejo do pecado está dentro de mim. Lembra lá em Gênesis, quando nós dissemos que Deus chega e fala assim, olha, meu filho, o pecado está à porta e cumpre a ti dominá-lo. O desejo dele será contra você. O desejo está dentro de você. A Bíblia diz, ninguém ao ser tentado diga por Deus sou tentado, porque o homem é tentado pela sua própria cobiça, é atraído pelo seu próprio desejo, está dentro de você, e cresceu, foi alimentado, foi a vida que nós vivemos. Então nós vivíamos nesse tempo, e o Espírito não tinha oposição, não sofria, simplesmente dava na telha, eu ia e fazia, e não sofria com isso, porque o meu espírito estava morto, ele não tinha voz, então eu obedecia e vivia segundo a carne. Como outros, éramos por natureza, merecedores da ira. Todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida, juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos. A santificação inicial não depende da sua atitude, e de nada do que você faz. Você ainda estava morto, não fez nada para merecer, mas levantou a mão e disse, eu quero Jesus. Ele falou, então, receba a justificação, a lavagem e a salvação. E lá no seu espírito isso acontece. Nasce, uma sementinha é plantada. Lembra que Jesus falou que o reino de Deus é como uma semente, não igual, como uma semente de mostarda que é plantada. A semente foi plantada. Como? Porque ela tem que crescer. Mas a inicial acontece assim, no nosso espírito, imediato, na hora. Nós éramos mortos e eles nos deu vida. E a Bíblia termina dizendo em Efésios 2,5, pela graça, sois salvos. Pela graça sois salvos. É essa graça que me salva e me capacita a viver também uma vida de santidade. Então a santificação no meu espírito aconteceu num ato imediato de Deus, que tem tudo a ver com Ele e nada a ver comigo, eu só tomei a decisão. Agora a santificação na alma e a santificação no corpo é o processo. A santificação no espírito é a inicial. A santificação na alma e no corpo é o processo, porque até então você não tinha oposição. A carne desejava, você ia e fazia, e sua consciência nem doía. Você precisava pecar ou tinha prazer no pecado, você ia, pecava e não sofria com isso, porque o teu espírito estava morto, ele não falava, você não queria comunhão com Deus, você estava longe, você vivia desobedecendo ao Senhor. Então não tinha oposição, não tinha batalha. Mas no dia que o Espírito é santificado, o teu Espírito, entenda que eu estou falando do teu Espírito, que é santificado pelo Espírito de Deus, o teu Espírito na Bíblia vai estar sempre com E minúsculo, e o de Deus sempre com E maiúsculo. O Espírito de Deus atua no teu Espírito para santificar. Quando isso aconteceu, começou a ter uma guerrinha aí dentro. É aí que começa o que Gálatas diz,
a carne milita contra o espírito para que você não faça a vontade de Deus. Até então não tinha guerra, agora tem. Por isso que não é fácil, porque você viveu uma vida inteira como escravo do pecado e claro, foi resgatado. E óbvio, Deus te dá graça. Mas se não houver desejo de mudança, não vai acontecer nada. Essa santificação vai ficar estagnada, parada, e não é isso. E não é esse o desejo e o propósito de Deus. Olha o que a Bíblia vai dizer em 1 João capítulo 3, versículos 2 em diante. Apesar de nós lermos vários textos que estão espalhados, todos eles têm uma conexão lógica. Por isso que eu digo para os irmãos que nós precisamos ter uma visão geral do que a Bíblia diz sobre determinados assuntos. Nós estamos estabelecendo fundamentos, amém? Para a igreja. E quando nós entendemos isso e deixamos o Senhor construir a nossa vida de tijolinho em tijolinho, deixa eu te falar uma coisa, irmão, pode vir a luta que for, nada te derruba. Jesus, quando venceu o diabo, e 40 dias de jejum, Jesus, que podia dizer, olha, você sai daqui, você nem para na minha frente, que eu meto o pé na tua boca, igual Anderson Silva fez com o Vitor Belfort. Ele vence o diabo com a palavra de Deus. Mas o diabo ataca Jesus com a palavra de Deus. E se você vê o que o diabo falou para Jesus, tudo tem conexão e lógica. Por isso que nós precisamos mergulhar nessa palavra, porque ela é poderosa não só para salvar, mas para guardar as nossas almas. Porque o diabo vai te atacar com a própria palavra de Deus. Então ele vai dizer, está escrito. Mas você que já conhece vai dizer, mas também está escrito. Olha o que a Bíblia diz em 1 João capítulo 3. Amados, já somos filhos de Deus. Amém? Por que somos filhos de Deus? Porque todo aquele que crê que Deus enviou a Jesus Cristo, é-lhes dado o poder de ser feito filho de Deus. Por que somos filhos de Deus? Porque quando eu criei nisso, o meu espírito foi santificado. E então já somos filhos de Deus. Quem é filho de Deus? Quem já entregou sua vida para Jesus aqui? Então você já é filho de Deus. Já somos filhos de Deus. Mas ele ainda não mostrou o que seremos quando Cristo vier. Ou seja, sabemos, porém, que seremos semelhante a ele, pois o veremos como ele realmente é. E todos que têm essa esperança se mantêm puro, como ele é puro. Olha o que João começa a falar. E nós precisamos prestar atenção nas coisas, ver as palavras que saltam às vezes. Já somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que a gente vai ser. Nós somos filhos de Deus e santos em construção. Porque quando ele se manifestar, e aí ele está falando da vinda do Senhor, nós seremos perfeitos como ele é perfeito. Então quando João fala isso para a igreja, eu imagino a igreja dando glória a Deus, assim, igual vocês estão agora, aleluia, nós vamos ser igual a ele, exaltando, pulando, fazendo festa. Aí o que João fala? Todo mundo que tem essa esperança, qual esperança? Qual esperança? Ser igual a ele. Purifica-se a si mesmo. Não vive uma vida de qualquer jeito. Então você já é filho de Deus porque a santificação no Espírito aconteceu. Você sabe que vai ser igual a ele quando ele se manifestar na glória. Então porque você tem essa esperança, a semente que foi plantada, você fica regando para ela crescer na tua vida. Todo mundo que tem essa esperança se mantém puro, assim como ele é puro. O que é se manter puro? Não se contaminar. E o que a Bíblia está dizendo? Se mantém. Por que se mantém? Porque já foi. Quem fez? Ele fez. Quem tem que se manter? Você tem que se manter. Ele faz, você se mantém. Ele te dá graça para isso. Mas você é que tem que desejar, querer e buscar isso. Amém, irmãos? Vamos seguir. E todos que têm essa esperança se manterão puros como ele é puro. Quem vive... Não é quem comete, quem cai, quem desliza, que acontece um acidente no percurso. Mas quem vive, como o escritor de Hebreus disse lá, quem vive deliberadamente. Né? Embora não tenha a palavra deliberadamente aqui no texto de João, em Hebreus tem. Então aqui diz, quem vive no pecado, ou seja, quem vive pecando, não é quem peca, é quem vive pecando no pecado, transgride a lei. Pois todo pecado é contrário à lei. E vocês sabem que ele veio para tirar os nossos pecados. E nele não há pecado. Aqui não está dizendo para perdoar, está dizendo tirar. O Senhor não somente perdoou os nossos pecados. Ele nos deu poder para viver uma vida longe do pecado. A Bíblia diz, o pecado não mais terá domínio sobre vós. Porque não estáis debaixo da lei, mas da graça.
O que quer dizer isso? Então eu peco, a graça me perdoa? Não, a graça te capacita a vencer o pecado. É diferente. O pecado não tem mais domínio sobre você, justamente porque você está debaixo do favor de Deus. Sozinho você não venceria. A lei só veio para mostrar que você não consegue. A graça veio para te capacitar a vencer toda tentação que pode aparecer na sua frente. Toda tentação que pode aparecer na sua frente. Mas acontecerão deslizes, por certo. E a Bíblia diz: filhinhos, vos escrevi para que não pequeis. Todavia, entretanto, se acaso acontecer de vocês pecarem, vocês têm um advogado. Mas quem vive, aqui está falando, quem vive no pecado, não entendeu isso ainda. E está usando a Bíblia para dizer assim: não, é porque a Bíblia diz. Então eu sou obrigado a falar para você igual Jesus falou para o diabo. A Bíblia também diz. Então nós temos que tomar cuidado. Amém? Quem vive no pecado transgride a lei, pois todo pecado é contrário à lei, e vocês sabem que ele veio para tirar nossos pecados, e nele não há pecado. Quem permanece nele, em Jesus, não continua a pecar. Eu sei que às vezes você fica se fazendo uma pergunta que normalmente nós fazemos no começo da caminhada cristã. Será que eu estou firme com o Senhor? Será que eu tive encontro com Ele? A primeira coisa, se você identificar que não teve, não pare de buscar até encontrar, porque disso depende a sua vida eterna. Mas se você quer uma evidência, está aqui. Quem permanece nele não continua a pecar. Não tem pecado de estimação. Não tem aquele, não, eu larguei de tudo. Tinha um irmão que eu conheci num lugar que eu trabalhei, não vou falar o lugar, mas é bem do passado, e esse irmão um dia, ele foi imprimir alguma coisa, era um negócio bem antigo, né, computador, bem, e aí ele achou que a impressão ia sair aqui, e a impressão saiu dentro da sala do chefe, e ele imprimiu os negócios que ele não deveria nem ter colocado na frente dele, e a notícia corre, né, quando, em fábrica, né, era uma fábrica, fulano se converteu, aí o chefe chegou, e mostrou assim: fulano, foi você que imprimiu isso? E não tinha como falar não, porque saiu o trequinho do menino lá, né? Aí ele falou assim: Jesus me libertou de tudo, só da pornografia que não. Então não libertou de tudo, irmão. Tem o pecadinho de estimação carregando. Talvez Jesus só não libertou daquilo que era o seu problema. O resto de tudo, você não era nem preso no tudo. Nunca mais entrei no cassino. E quando foi a última vez? Uma viagem que eu fiz aí uma vez só. Então não libertou, você não era preso. Nunca mais briguei na rua. E quantas vezes você brigou? Quando eu tinha 12 anos. Irmão, então você não era briguento. Isso aí todo mundo brigou com 12 anos. Quem já brigou com 12 anos para baixo? Amém. Pronto, todo mundo faz isso, filho. Você não, Mateus. Você brigou com 12 anos? Misericórdia. Não, Mateus não, irmão. Estou falando, todo mundo briga. Se o Mateus brigou, porque eu não imagino o Mateus brigando, irmão. Não consigo. Nem você também é salvo em nome de Jesus, amém? Mas todo mundo brigou com 12 anos, eu fui liberto da briga. Não, então você não foi liberto. Você só era preso nisso, você não foi liberto ainda. Então como eu sei que a coisa está acontecendo? Quem permanece nele, Jesus, não continua a pecar. É a evidência que teve o encontro. Mas quem continua a pecar, olha o que ele vai dizer. Irmão, briga com João. Não o conhece. Não conhece quem? Jesus. E não entende quem ele é. Se eu continuo a vida sem mudança nenhuma, então, na verdade, eu tenho ouvido falar de Jesus igual a Nicodemos, mas eu não sei quem ele é. Eu posso ter várias impressões sobre Jesus, mas se não teve mudança na minha vida, eu ainda não conheço Ele como Ele é. Porque quem conhece Ele como Ele é, não continua a pecar. Palavras do nosso irmão João, inspirado pelo Espírito Santo. Eu estou lendo 1 João capítulo 3, a partir do versículo 2 até o 10. Mas quem continua a pecar não conhece nem entende quem Ele é. Filhinhos, não deixe que ninguém os engane a este respeito. Quando uma pessoa faz o que é justo, mostra que é justa, como ele é justo. Mas quando continua a pecar, continuidade, olha as palavras que ele usa: continua, permanece, fica. Quando continua a pecar, mostra que pertence ao diabo. Vocês já notaram que a Bíblia não tem meio termo?
Que é a gente que ameniza as coisas. Por isso que eu gosto de ler bastante a Bíblia, para os irmãos não acharem que eu sou exagerado. Olha o que o João está dizendo. Quando alguém continua a pecar, mostra, ela está demonstrando. Ela pode falar o que ela quiser, mas se ela continua, insiste, não está falando de deslize, continua, adota aquilo ali como estilo de vida. Por isso que a gente fala que santidade é um estilo de vida. Se o meu estilo de vida é pecar, eu estou mostrando, evidenciando que ainda não mudou nada, eu continuo sendo filho do mesmo pai. E a Bíblia só vai dizer que tem dois pais espiritual, ou Deus ou o diabo. Não tem meio termo. Não, eu não sou do diabo, eu não estou ainda com Deus, mas do diabo eu já larguei. Se você está pecando, a Bíblia está dizendo que você está lá ainda. Não sou eu. Glória a Deus. Pois o diabo peca desde o início. Por isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus. A santificação inicial no Espírito, nasceu de novo. Aquele que é nascido de Deus não vive no pecado. Essa é a evidência. Pois a vida de Deus entrou dentro dele. Era morto e a vida de Deus entrou dentro dele. Foi uma semente. É claro, é aquilo que a gente falou, vai ter um processo. Não é de um dia para o outro, a coisa vai acontecendo, mas ela está acontecendo, a semente está aqui, ela está crescendo. Tem hora que nasce o matinho, vai lá e arranca o matinho. Tem hora que vem um vendaval, pai umas folhas, dá uma regredida, mas continua, porque a semente de Deus está dentro dele, ele nasceu de novo, ele está crescendo. A santificação inicial no Espírito impactou a vida dele, então ele não fica contente quando peca, ele fica pedindo misericórdia e graça para não pecar mais. Logo, não podemos continuar a pecar, porque somos nascidos de Deus. Assim podemos identificar, e aí João está dando a linha, é assim que se identifica. Lembra que Jesus falou, e isso não é julgar, e eu não estou aqui para isso, e longe de mim isso, mas identifique-se você a si mesmo. Mas Jesus, ele disse assim, olha gente, quando vocês quiserem saber uma pessoa, não adianta você querer julgar ela por um dia, por uma hora, por uma conversa, ou por uma atitude. Convive com ela, porque pelo fruto, você conhece a árvore. E olha o que João está dizendo, isso não é a mesma coisa. Assim podemos identificar quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Quem não pratica a justiça e não ama seus irmãos, não é filho de Deus. Ponto final. 1 João 3, do versículos 2 até o 10. Examine-se o homem a si mesmo. Nós precisamos ver onde nós estamos e entender que nós precisamos chegar perto do Senhor, porque não tem outro caminho. Amém, irmãos? Essa semente, ela precisa crescer, ela precisa germinar. Quando tem essa santificação, o meu espírito já fica desejoso de Deus, ele quer Deus. Imagina o seguinte: um carro abandonado, quebrado, na rua aí não anda, todo detonado, motor não funciona. Aí alguém, um mecânico muito bom, vai ali, pega aquele motor e regenera, dá nova vida para aquele motor. O carro ficou parado muito tempo. Ele vai, em uma semana, ele dá nova vida para aquele motor, põe no motor de volta, e o carro é teu, ele chega assim, ó, teu carro está com motor bom, pode dar partida que vai pegar. A hora que você liga a ignição, você escuta aquele barulho de motor que não era muito diferente, você nunca tinha ouvido um barulho daquele. E aí você vai sair com o seu carro, ele engata a primeira, engata a segunda, mas na terceira ele começa a encavalar, porque ficou muito tempo parado. E você percebe também que a embreagem está arranhando. Sabe o que é a troca do motor? É a santificação no Espírito. Mas sabe o que acontece com um carro que tem motor e não tem câmbio? Ele não sai do lugar. Então, quando você aceitou Jesus, o seu motor foi trocado. Mas se o câmbio não for arrumado e o seu carro ficar parado mais um ano, quando você for dar partida, o motor vai ter fundido de novo. É isso que acontece nas nossas vidas. Deus vem, aviva, transforma o nosso espírito. Mas se o meu desejo de buscar a Deus não for intenso, se eu não começar a deixar essa santificação na alma acontecer, que é progressiva, vai morrer aquilo que foi plantado. Porque não foi alimentado, não andou. E quando não anda, morre. Jesus está no Getsemane.
E ele está indo orar. E ele está orando. E está com ele 3 discípulos. Aí ele diz assim: vocês fiquem aqui e vocês vigiem comigo, porque está chegando uma hora de angústia. Eu vou ser entregue pelos homens. Chegou para isso que eu vim. E é uma hora terrível. Eu preciso de ajuda, eu preciso de gente comigo. Vigiem. E ele vai orar. E quando ele volta, depois de uma hora aproximadamente, pelo que dá a entender da Bíblia, ele encontra os 3 dormindo. Aí ele fala assim: nem uma hora vocês puderam vigiar comigo? E o que ele fala para eles? O espírito, o motor, já está pronto, mas a carne é fraca. O motor de vocês está pronto, se não andar, morre. O espírito já está pronto, é isso que ele fala. O espírito está pronto, irmão Gabriel. O espírito está pronto, mas a carne é fraca, ou seja, já aconteceu no seu espírito, mas a tua carne vai continuar lutando contra ele, você tem que dominar ela. Então o que Jesus fala? É isso que está acontecendo. E o senhor vai ajudar? Sim, vigia. É sua parte vigiar, é sua parte tomar cuidado. Aquele que pensa estar em pé, Paulo vai dizer, cuide para que não caia. Tem tua parte no negócio. Dar a progressão no negócio é uma cooperação sua com a presença do meu Espírito, diz o Senhor. Eu te dou graça e você segue. Eu te capacito. A graça se mostra eficaz, capacitando o homem a viver uma vida piedosa, longe do pecado. Então é no Espírito que está pronto, é que o motor é reformado. Mas se não andar, quando você for dar partida, não estou mais com aquela vontade que eu tinha, sabe, dos primeiros dias. O que está acontecendo, irmão? Eu não sei, eu não tenho mais vontade. Irmãos, normalmente você não vai ter vontade de orar. Normalmente. Ela pode até morar em você depois de um tempo que você matou mesmo, espremeu. É por isso que a gente jejua. A gente vai falar de jejum um pouquinho mais para frente. Para humilhar a carne. Para dizer à carne quem manda. Olha, você dominou minha vida por muito tempo sozinha, mas sabe, meu espírito, ele vive e ficou. Sabe o que eu vou fazer? Vou jejuar. Estou tirando uma coisa que você deseja, e quando eu não dou para você, você fica irritado. Tem gente que quando não come, quebra a cadeira. Não pode ver a cara do marido. Principalmente no começo, a pessoa não é acostumada a jejuar, mas dá uma irritação tão grande. Aí fala, desiste do jejum, porque quem jejua não irrita. Irrita muito ainda, irmão, no começo. Porque você está acostumado a comer, você não está comendo. Quem é que vai... A alma. Você nunca falou não para mim. Imagina isso, essa guerra. Ela vai dizer, você nunca falou não para mim. Tem brigadeiro na geladeira que o Gabriel fez e você não vai comer, você nunca falou não para mim. Aí a pessoa fica irritada. Quando a gente não tem o dinheiro para comprar as coisas, tem. E quando não tem e está de jejum, chega na porta de casa. E vem a irritação, porque você começou a humilhar. Fala assim, agora tem alguém aí que eu estou alimentando para brigar com você. Eu me lembro que eu ouvi há muito tempo atrás, não lembro de quem, e eu sempre uso essa comparação. Imagina que você tem 2 cachorros. E eles vão brigar um dia. E você está alimentando um e o outro. Mas de repente você para de alimentar um e alimenta só o outro. Quando você solta para brigar, o que acontece com aquele que ficou 2 semanas sem comer nada? É massacrado. Era isso que você fazia com a sua alma antes de conhecer Jesus. Teu espírito não tinha voz. Agora, quer vencer a tentação? Começa a mudar a ração de marmita. Para de dar comida para a alma e começa a dar comida para o espírito. Até que a sua vontade comece a mudar. A mudança de desejo é progressiva. Nós vamos falar sobre isso semana que vem, porque hoje nós estamos falando sobre a santificação no espírito. E nós precisamos entender que quando o motor ele foi reformado, se eu não mexer no câmbio, o meu carro não vai andar do mesmo jeito. A santificação no espírito é quando alguém vem e dá vida para o motor. A santificação na alma é que tudo tem que estar funcionando, porque senão o motor não vai servir para nada. Amém, irmãos? Vamos colocar de pé. Tem um versículo em Tiago, capítulo 1, versículo 21, que diz assim: portanto, removam, arranque, tira fora, lança no lixo, toda impureza e maldade que tem dentro de você. Você não consegue arrancar a impureza dos outros. Isso não é pecado.
Está falando impureza e maldade, ela pode virar pecado. Irmãos, todo mundo vem com uma carga. E tem carga que a gente adquire dia após dia, mesmo estando na igreja. Coisas que você viveu, experimentou, que a tua carne gostava. Pecado normalmente não é uma coisa desprazerosa na hora que você está cometendo ele. Os desejos da carne não é coisa ruim, como alguns dizem, não. Aquilo foi alimentado, está dentro de você querendo sair para fora. Olha o que ele diz: remova isso da sua vida. Como que eu vou fazer isso? Colocando o alimento para o Espírito. É sobre isso que a gente vai falar semana que vem. Como que a gente santifica a alma? A santificação no Espírito é uma obra de Deus. A transformação desse motor é uma obra de Deus. Mas se eu ficar parado esperando que tudo aconteça naturalmente, o motor vai parar de funcionar de novo. Aceite humildemente a palavra que lhe foi implantada no coração, porque ela tem poder para salvar as vossas almas. Meus irmãos, como o irmão Júlio costuma dizer, é questão de vida ou morte. Quando o Senhor colocou no meu coração falar sobre esse assunto, eu decidi que eu ia esmiuçar domingo após domingo. Ia pregar em tom de ensino, domingo após domingo, porque eu vejo um alicerce sendo construído na sua vida. Quem ouve a palavra do Senhor, a Bíblia diz, e pratica, é como um homem que foi para um terreno sólido, para uma rocha, e começou a construir a sua casa. E depois de construída veio vento, veio tempestade, e nada derrubou aquela casa, porque ela tinha alicerce. O que nós temos aprendido aqui é alicerce para a vida espiritual. Essa palavra aqui, talvez ela não vai fazer o seu coração queimar, talvez não vai gerar em você o desejo de falar em línguas, porque não é esse o propósito. Sabe qual que é o propósito dessa palavra? Gerar em você e em mim arrependimento. Aleluia. E arrependimento é o lugar onde Deus começa a operar. Todo agir de Deus começa com arrependimento sincero. Todo avivamento começa com arrependimento sincero. Sabe qual que é a nossa expectativa? É aquilo que a Bíblia diz, que ela, como um espelho, mostre para você onde estão os seus defeitos. A Bíblia diz que ela funciona como isso. A palavra de Deus é como um espelho. E minha esposa fez uma aplicação excelente esses dias falando comigo. É como se a gente chegasse, olhasse para aquele espelho e disséssemos assim: é assim que eu tenho que ser. Mas se eu sair e não praticar, a Bíblia diz que o homem esquece quem ele é. E ela estava dizendo de uma coisa que ela passou na vida dela. E ela estava vendo uma injustiça na frente dela. E por um momento ela pensou em entrar em atrito para tentar resolver aquela situação, mas era uma situação pública. E quando ela pensou isso, veio um versículo na cabeça dela. E foi a hora que Deus falou com ela e disse: lembra quem você é. Não se meta nisso. A Bíblia diz que o homem que se mete em questão alheia na rua, Provérbios vai dizer que é como um homem que pega o cão pelas orelhas, ele vai levar mordida. Lembra quem você é. E sabe como se lembra quem eu sou? Quando eu ouço isso daqui e pratico, porque a prática não me deixa esquecer. Nós temos aprendido esses dias, meus irmãos, que a santificação não é uma opção para aquele que escolheu seguir ao Senhor. Jesus, ele nunca pregou um evangelho: olha, se vocês quiserem, vocês podem ser um pouquinho mais piedosos. Se vocês não quiserem, não tem problema não. Não. Jesus chegou aos seus discípulos e ensinava o seguinte: quem quiser vir após mim, tome uma cruz, anuncia ao mundo que morreu, porque a cruz vai anunciar para o mundo. Quem te vê com a cruz no lombo diz: esse já era, ele morreu. Anuncia ao mundo que você morreu. Anuncia as práticas antigas que você renunciou com elas. Não seja simpático a determinadas coisas. Escolha o seu lado, como disse João. Porque se eu não escolher o meu lado, se eu ficar em cima do muro, a Bíblia não me dá a opção. Ela diz: ou você é filho de Deus. E é claro que falando desse jeito parece um pouco mais pesado do que realmente é. Mas é exatamente isso que João está dizendo: quem não é filho de Deus é filho do diabo. Amados,
Já somos filhos de Deus, mas Ele ainda não mostrou o que seremos quando Cristo vier. Sabemos, porém, que seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele realmente é. E todos que têm essa esperança se manterão puros, como Ele é puro. Quem vive no pecado transgride a lei, pois todo pecado é contrário à lei. E vocês, amados, sabem que Ele veio para tirar nossos pecados, não só perdoar, tirar. Nele não há pecado, e quem permanece nele não continua a pecar. Mas quem continua a pecar não o conhece, não entende quem Ele é. Filhinhos, não deixe que ninguém os engane a esse respeito. Cuidado com o falso evangelho, filhinhos. Cuidado com essas pessoas que, em nome da graça, estão pregando um evangelho libertino, tirando Cristo do centro, colocando o homem no centro. Cuidado, filhinhos, não deixe que ninguém os engane a esse respeito. Quando uma pessoa faz o que é justo, ela mostra que é justa. Pelo fruto vocês conhecem as árvores. E quem faz o que é justo porque Ele é justo, está imitando Ele. Mas quando alguém continua a pecar, essa pessoa mostra que ainda pertence ao diabo, que não teve mudança na vida dela. Ela é simpática à igreja, ela gosta de ouvir a palavra, ela gosta dos louvores, mas se continua, ela está mostrando que ainda pertence ao diabo, pois o diabo peca desde o início. É por isso que o Filho de Deus veio, só por isso, ou para isso também, para destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus não vive no pecado. E sabe por que ele não vive no pecado, filhinhos? Porque a vida de Deus está dentro dele. Quem tem a vida de Deus dentro de si não consegue viver no pecado. Ele pode deslizar, mas a vida de Deus que está dentro dele vai sinalizar: olha, isso aí não é para você, meu filho. Uma voz vai gritar lá dentro: sai do meio dela, povo meu. Não se contamine com as suas obras. Rompe, larga, abandona, se posiciona. Tem uma semente, tem uma vida dentro de você. Você nasceu de novo. Logo quem nasceu de novo não pode continuar a pecar, porque ele é nascido de Deus. Assim podemos identificar quem é filho de Deus e quem é filho de diabo. Quem não pratica a justiça e não ama seus irmãos, esse ainda não pertence a Deus.